tenho uma imprecisão, um erro relativo de 1%. Se eu escrevo assim, o meu erro vai estar aqui, na última casa, isso implica num erro relativo de 0,1%. Eu estou melhorando a precisão da minha leitura, o que não pode ser. Então, como é que eu resolvo isso? Eu resolvo isso escrevendo assim, olha, o volume é 1,00 vezes 10 a terceira ml. Tá certo? A potência de 10, aquela base ali, aquele 10, não entra no cômputo de números de algarismos, no número de algarismos significativos. Tá certo? Vocês entenderam a utilidade? Quando vocês forem usar também algarismos significativos, por favor, usem como vocês aprenderam no ensino médio. Porque eu canso de ver vocês colocarem resposta assim, 0,034 vezes 10 a menos 5, alguma coisa. Algarismo significativo, quando eu aprendi, é assim que eu ensino, é um número que tem que ficar entre 1 e tem que ser menor que 10. Tá certo? Se for maior que 10, é só aumentar uma unidade na potência, na base. Se for menor do que 1, eu tenho que tirar uma unidade da base de 10. Dúvidas sobre isso? Essa parte, ela não é assim, a mais estimulante da nossa disciplina, mas se eu gasto 2 aulas, 1 aula e meia para explicar isso para vocês, eu vou cobrar isso de vocês, tá bom? Porque eu acho que depois que a gente fala, depois que a gente explica alguma coisa, é claro que a gente parte do princípio que vocês acrescentaram aquilo, né? Ao bate-cinto de vocês. Então, vocês vão trabalhar com 2 tipos de balança, uma tem 2 casas decimais de legibilidade, a outra tem 3, isso aqui é uma balança semi-analítica. Então, isso aqui eu já mostrei para vocês, né? Eu estou recolhendo com uma bureta, eu estou abrindo a torneirinha da bureta, e esse é o modo correto de abrir a torneirinha, tá? Como a gente vai ver depois. Então, essas medidas de volume, eu tanto posso fazer com a bureta, como eu posso fazer com pipeta, uma pipeta graduada, outra volumétrica. Vocês vão receber uns cilindrinhos como esses. Na face de cima do cilindro tem um número estampado. Esse número vocês vão ter que colocar no relatório. E vocês vão identificar os metais respectivos. Eu estou mostrando isso aqui, como de novo, né? Eu espero que vocês vejam com calma. Então, isso aqui é uma trompa e ela proporciona a redução do volume aqui dentro desse quitaçato, tá certo? Então, por conta dessa crise hídrica toda, nós não vamos usar a trompa. Então, essa saída aqui desse frasco de segurança vai ser ligado na bomba de vácuo, uma bomba elétrica, e não na trompa. E o que nós vamos falar agora está relacionado com a forma como nós escrevemos as reações químicas. Se eu quero fazer medidas quantitativas em química, eu tenho que conhecer a estequiometria da reação. E a estequiometria da reação ela é discutida, então eu sei que isso aqui é assunto do ensino médio. Mas, por favor, leiam com vagar esse experimento aqui, porque se vocês tiverem alguma dificuldade, essa dificuldade vai ficar mais clara para eu poder resolver na aula. Porque, como eu disse para vocês, é um assunto básico em química, assunto do ensino médio. Mas vocês podem entrar com dúvida nessa disciplina. O que vocês não podem é sair com dúvida dessa disciplina. Então, quem não conseguir fazer um balanceamento, quem não conseguir entender a importância da estequiometria, não tem como prosseguir nas próximas disciplinas de química. Tá certo? Então, a estequiometria, ela dá uma medida, é o ajuste da quantidade exata que eu preciso para uma dada reação química de cada elemento. Mas, antes da gente falar da estequiometria, a gente tem que escrever direitinho reações químicas. E pode parecer trivial, mas não é trivial.
Eu costumo ter problemas com isso, não com todos, mas com alguns alunos, uns 20% da classe, não é pouca gente, até o final do semestre. Há muitos anos atrás, antes da reforma universitária, quando eu só sonhava em fazer química, a hierarquia entre os professores era diferente da que existe hoje. Então, antigamente, haviam os professores titulares, os catedráticos, né? E haviam seus assistentes. Então, por exemplo, naquela época, se estivéssemos naquela época, e se eu fosse uma professora catedrática, eu já teria tido aqui algum assistente que teria montado já tudo isso que eu vou fazer agora. Eu não estou com saudade daquela época, tá? Sempre que possível, eu vou fazer demonstração de reação. Nem sempre é possível, porque como vocês podem perceber, a colega vai ficar, as colegas aqui vão ficar bem próximas do local da demonstração. Então, quando o experimento é um pouco mais complicado, pode haver algum risco. Vamos fazer uma reação química aqui. Vocês leram o arquivo de vidraria? Como é que chama isso aqui? Placa de Petri. Eu vou colocar água. Eu gosto muito dessas demonstrações com retroprojetor. Elas são completamente fora de moda, ninguém mais usa. Mas até uns 8 anos atrás, havia uma seção de uma revista dedicada a ensino de química, que chama Journal of Chemical Education, que tinha uma seção específica para demonstrações com retroprojetor, que chama Overhead Projector Demonstrations. E muitas das demonstrações de lá, né, eu acabei achando bastante inspiradoras, né? Então, o que nós vamos fazer? A gente vai observar uma reação química. É importante que vocês a observem em todos os seus aspectos, né? A química é uma das ciências que mais se beneficia da observação. Um experimento que vocês vão fazer, que é um experimento que normalmente os alunos mais gostam, chama tipos de reações químicas. Então, vocês vão testar vários tipos de reações químicas. E o que é interessante é a observação que vocês fazem. Porque, normalmente, vocês acabam se interessando mais, ou chama mais a atenção de vocês, as mudanças de cor, né? Mas as mudanças de cor, elas não são as únicas alterações que acontecem. Então, aqui, por exemplo, se vocês repararem, vão acontecer outras coisas. Então, o que eu vou colocar nesse nosso experimento? Isso aqui é um indicador universal. Um indicador, como o nome diz, ele serve para indicar. Muitas das reações químicas que nós vamos ver ao longo da nossa disciplina envolvem mudança de pH. Então, um indicador é uma substância que tem a sua coloração alterada, né, no caso desse tipo de reação química aqui, dependendo do meio no qual ele se encontra. Geralmente são ácidos fracos, que perdem seu próton, né, ou são protonados, dependendo do meio em que se encontram. E cada uma dessas formas, protonada e desprotonada, tem uma cor diferente. No caso do indicador universal, ele é, na verdade, uma mistura de diferentes indicadores.
Qual é o pH da água mesmo? Só para... Isso aí da água quimicamente pura, né? Certo? Se eu for lá no meu laboratório agora, pegar um pouco de água destilada do destilador, vocês acham que o pH vai ser 7? O que será que pode ter na água lá do meu destilador? Que aliás não é mais destilador, né? Para conter, para dar conta da questão hídrica, a gente tem agora um aparelhinho de osmose reversa. Eu digo que não é 7. O que mais pode ter na água? Acabei de destilar a água, vamos para vocês poderem pensar melhor, vamos pensar no destilador. Acabei de destilar a água. No destilador a água, ela está ali, ela pode ter alguma outra substância misturada, se aquece, ela vai para o estado gasoso, vai só a água para o estado gasoso, geralmente, e aí esse vapor condensa, então eu tenho uma água pura. Mas se eu estou dizendo que o pH não é 7, é porque ela tem alguma coisa lá que não devia estar, ou devia, sei lá. Gás carbônico, CO2. O CO2 está no ar. O ar tem argônio, tem nitrogênio, tem oxigênio e tem CO2. O CO2 é uma substância que tem caráter ácido. Se eu ponho o CO2 em água, ele vai interagir com a água e vai gerar ácido carbônico que vai se ionizar e vai deixar o meio ácido. Água com gás é uma água na qual colocaram intencionalmente, geralmente, CO2. Por isso que ela é azedinha. Essa não é uma das propriedades dos ácidos? Não é? A gente não faz, a gente fala que a propriedade dos ácidos é deixar o meio azedo, né, ao paladar, mas isso chama um teste organolético. A gente nunca faz teste organolético. Né? Deixa eu ver se é um ácido. Não. Deixa eu ver se é uma base. Não. Tá bom? A gente tem outras formas de fazer isso. Se essa água aqui é uma água destilada e a solução está amarelinha, que conclusão que eu posso tirar? Que esse indicador, em meio ácido, não é muito ácido, é ligeiramente ácido, ele deixa com a cor, a solução fica amarela. Tá? Se o meio ficar alcalino, a coloração muda. A gente só vai ver se a gente fizer. Então, eu não trouxe nenhuma base aqui para a gente mudar, mas ele fica em meio alcalino. Essa mistura de indicadores dá uma coloração roxa para a solução. Tá? E o que eu vou colocar aqui vai ser um pedacinho de sódio metálico. O sódio metálico é um metal bastante mole, tá certo? E ele tem umas características muito interessantes. Ele reage muito rapidamente com água. Então eu não posso, por exemplo, esse sódio que está aqui, eu tenho uns fios de sódio aqui. Ele não pode ficar exposto ao ar. Por quê? Ele reage com a água, ele forma carbonato, ele forma um monte de coisa, tá certo? Mas principalmente ele é sensível à umidade do ar. Então eu tenho que guardá-lo num recipiente que tem um solvente orgânico, que é hidrofóbico. Nesse caso aqui, eu tenho o éter de petróleo. Vocês lembram de hidrofílico e hidrofóbico, né? O hidrofílico, o solvente que é hidrofílico, ele acaba captando água da atmosfera pela afinidade química que eles têm. Então, ou é uma interação que eles estabelecem por ligação de hidrogênio, ou é uma interação do tipo de polo, como nós vamos ver, mas o fato é que eles vão captando a umidade do ar. Se é hidrofóbico, não existe essa possibilidade de interação. Então, é por isso que eu sei que aqui ele está protegido. Na verdade, com o tempo, ele vai se convertendo em outras coisas, né? Vou pegar aqui um pedacinho. Então, vamos observar o que acontece com essa reação. Afinidade química. Ele gosta mais da espátula.
acabou. Tudo é finito. Vamos fazer mais uma vez. Que eu não faço para agradar vocês. A mudança de cor vocês já viram. Eu quero que vocês prestem atenção em outras coisas que eventualmente podem estar acontecendo aí. Vamos ver se eu lavei bem aqui, senão vai ficar roxinho. Então, observem a mudança de coloração, mas olhem também um pouquinho aqui na plaquinha de Petri, para ver se vocês conseguem identificar alguma outra coisa. O que vocês observaram? Primeira coisa, mudança de cor. O que mais vocês viram? O que mais? O que mais? Chega, né? De observação, tá bom, né? Muito bem. Eu sei que vários de vocês já estudaram essa reação na química que vocês aprenderam no ensino médio. Então, vamos fazer de conta que não. Para a gente aproveitar essa questão da observação. Vamos fazer de conta que não. Mudou a coloração do indicador. Ele foi do amarelo para o roxo. O que nós vimos que aconteceu então? O que nós vimos então que isso representa para aquele meio? A cor foi do amarelo para o roxo. Amarelo indica meio ácido. O roxo, eu falei para vocês, meio alcalino. O básico. Ácido, nós vamos aprender, porque a gente tem algumas definições para o que seja um ácido. A definição mais comum que a gente aprende desde o início da nossa formação é a definição de Arrhenius. Então, Arrhenius, a definição de ácido era aquela substância que produzia em água, como única espécie carregada positivamente, o íon H+, que a gente sabe que, na verdade, é o íon H3O+, numa representação talvez mais completa. E uma base, ainda segundo a definição de Arrhenius, é aquela substância, quando em solução aquosa, produz como única espécie carregada negativamente o íon OH-. Certo? Então, quem gerou OH-? Esse H+ aqui, a gente sabe que quem gerou foi o CO2 do ar, que se dissolveu na água,
gerou ácido carbono, o ácido carbônico ionizou-se e produziu H+. Mas quem produziu esse OH- aqui? Tem que ter sido sódio. Quem são os reagentes para essa reação que a gente estudou, em primeiro lugar? Só de água. E, de algum modo, isso aqui tem que ter produzido OH-. Certo? A gente já vai voltar para essa equação. O que é essa fumaça que a gente viu? O que é fumaça? Independentemente da reação, o que é fumaça? Fumaça é gás? Não necessariamente. Vocês assistem aquelas séries que eu acho horrendas, de sobrevivência? O pessoal ainda está com síndrome de 2012, né? Então, quando o pessoal quer fazer sinal de fumaça para avisar as equipes de socorro, o que eles fazem? Eles fazem uma fogueira com qualquer tipo de vegetação? Não, eles procuram uma vegetação verde, porque gera bastante fumaça. Então, a fumaça, quando nós vemos essa... Fumaça, em primeiro lugar, ela pode ter várias colorações, né? Os bombeiros, eles dizem que quando a fumaça de um incêndio é branca, é um ótimo sinal. Porque fumaça branca, geralmente é vapor d'água. Né? Então, por que o vapor d'água aparece branco? Porque ele espalha bastante a luz. Aquelas gotículas de água, elas espalham a luz em várias direções e dão aquela perspectiva, né, aquela impressão de cor branca. Quando você tem uma nuvem, fumaça escura, sai correndo, porque tem substância química lá. Ou na forma gasosa, ou na forma de material particulado. Porque a fumaça, ela tanto pode ser um vapor, é um sistema bifásico, constituído, no caso da água, de gotículas de água. Tá certo? Tem duas fases, o ar, que a sustenta, e as gotículas de água. A luz é espalhada pelas gotículas de água. Então, pode ser um sistema gás líquido. Eu posso ter, sim, a liberação de um gás, e esse gás ser colorido, e eu vejo o gás sendo produzido, mas aí não é uma fumaça, eu estou vendo o gás. E eu posso ter sólido em suspensão, que é muito comum. Sempre que eu tenho um incêndio, uma fogueira, o material particulado que vai sendo formado, ele vai sendo suspendido, ele vai sendo suspenso no ar pelo ar quente que vai se formando também. Tá certo? Então, fumaça pode ser ou ar líquido, né, ou gás líquido, ou um sistema gás sólido, ou um sistema gasoso só. No caso da fumaça ser colorida. Tinha alguma cor aqui? Não, era uma fumacinha, branquinha, não era? Então, o que vocês acham que podia ser ali? Depois de tudo isso que eu falei. Vapor de água. Mas por que ia ser produzido vapor de água? Por causa do calor. Então, se calor foi produzido, essa é uma reação exotérmica. Uma reação exotérmica é aquela reação que libera calor. Reação exotérmica, vocês aprenderam no ensino médio, a gente vai rever isso, mas eu gosto sempre de relembrá-los do que vocês aprenderam. Uma reação exotérmica, ou a habilidade que uma reação tem de liberar ou absorver calor, é dado por um parâmetro termodinâmico chamado entalpia. Entalpia é uma propriedade da matéria. Então, eu represento a variação de entalpia por ΔH. Uma reação exotérmica tem um ΔH negativo.